Olá! Hoje é dia de eleições no Brasil. E eu quero verificar quanto de vocabulário relacionado às eleições você conhece. Vamos juntos comigo? Bem, quero que você pegue o seu caderninho para tomar nota de tudo que eu vou falar, ou você ao final da aula pode rever o vídeo e anotar tudo também, tá bom? E não se esqueça de dar um like para mim e se inscrever neste canal se você ainda não se inscreveu. Mas vamos lá, eu quero testar o seu conhecimento. Neste tema tão atual que estamos vivendo neste momento aqui no Brasil. Bem, o regime de governo do Brasil é o presidencialismo. E desde a proclamação da República, o Brasil vem sendo governado pelos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, onde o chefe é o presidente da República, eleito a cada 4 anos por eleições diretas. Você sabe o que são eleições diretas? Eleições diretas são as eleições feitas pelo povo, é a população quem vota. E no Brasil, desde 1989, nós temos as eleições diretas. Nós vivemos em uma democracia. E atenção à pronúncia desta palavra, democracia, democracia. E agora eu quero ver se você sabe estas duas siglas muito usadas por nós. A primeira é TSE. TSE. Qual é o significado? Bem, TSE significa Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral. E temos também o TRE. TRE. Qual é o significado? 1, 2, 3, 4, 5. Bem, TRE significa Tribunal Regional Eleitoral, que é um órgão da Justiça Eleitoral. Durante esta época, temos muitas propagandas eleitorais que você deve saber que são os comerciais, né? Quando os candidatos se expõem, fazem as suas propagandas. Mas eles fazem também muitos comícios. O que são comícios? Bem, os comícios são os encontros públicos onde os candidatos expõem as suas ideias, né? Normalmente eles se encontram com os públicos em palanques, e eles podem expor as suas ideias. Mas temos também muitos debates. E o que são debates? Bem, debates que vem do latim, né? Debater, que significa luta, significa bater, né? Debate, né? Bater. É o encontro também dos candidatos, onde eles vão discutir os seus planos de governo, vão responder muitas perguntas e normalmente tem então esse bate-bate, né, de perguntas e respostas, então fica esse debate, né, essa discussão entre os candidatos. Bem, e aqui no Brasil agora nós estamos no segundo turno. O que é o segundo turno? Significa o quê? Que no primeiro turno nenhum dos candidatos obteve mais de 50% dos votos. Então agora nós vamos ter o segundo turno, ou seja, né, uma segunda fase das eleições. Para se candidatar, olha o verbo candidatar, os pretendentes precisam estar filiados, filiar. Então, filiar-se é o verbo que significa se unir, se cadastrar em um partido político. Partido político, que no Brasil temos vários, por sinal. E precisa estar, então, filiado há pelo menos 6 meses para poder se candidatar. E nós temos, então, 2 candidatos disputando agora no segundo turno. E o verbo é disputar. Disputar. Que poderia ser também concorrer. Então, o verbo disputar, né? Os dois estão tentando, né, conseguir este cargo de presidente. Então, os dois estão disputando, estão nesta disputa
estão concorrendo, concorrer é o verbo, né? Estão concorrendo à vaga de presidente da República. Porque daí de disputar do verbo temos o substantivo disputa e esta disputa está sendo acirrada. Acirrada, o que é acirrada? Bem, acirrada é quando os dois estão com um número muito próximo de votos, né? Então, os dois estão ali bem próximos um do outro nessa disputa. Então, está sendo uma disputa acirrada, né? Está muito próxima. Isso serve quando, por exemplo, corredores, né, estão em uma competição e aí também estão muito próximos um do outro. E aí falamos, nossa, que disputa acirrada, ou foi uma corrida acirrada. E aí temos a palavra empate. Empate, você sabe o que é empate? Sim ou não? Empate é quando o resultado dá igual. Por exemplo, em um jogo de futebol pode dar empate, né? 2-2 deu empate, 1-1 deu empate. E durante as eleições também pode dar empate. Ou seja, né, se tiverem o mesmo número de votos, vai vencer quem é o mais velho, que tiver idade superior, que vai ficar com o cargo. Bem, em cada eleição, o presidente tem 4 anos de mandato. Mandato. O que é mandato? Vamos pensar no verbo mandar, né? Então, ele é quem vai mandar no país por 4 anos. Então, ele tem um mandato de 4 anos. Ele vai ser o chefe por 4 anos. E ele poderá se reeleger por mais 4 anos. Por exemplo, atualmente temos o presidente Bolsonaro. Se ele se reeleger, ele terá um mandato de mais 4 anos. Então, o verbo é eleger, mas como existe essa possibilidade dele se reeleger. E nas eleições, então, né? E nas eleições federais, nós temos o presidente, os senadores e os deputados federais, que atualmente essas eleições coincidir, ou seja, são no mesmo dia, na mesma data, que as eleições para governadores e deputados estaduais. Acho que aqui o vocabulário todos vocês conhecem, né? Mas as eleições para os candidatos municipais, né, os que cuidam do município, acontecem 2 anos antes. Então, as eleições para prefeito, o que é prefeito? 1, 2, 3, 4, 5. Já dei a pista, já dei a dica. É ele quem cuida do município, é o chefe do município, então é o prefeito. E os vereadores. Então, estes são eleitos 2 anos antes. Tivemos, então, estas eleições em 2020. Bem, agora eu quero saber se você conhece a palavra urna. Urna. No Brasil, temos as urnas eletrônicas, que é onde nós colocamos o nosso voto, onde nós vamos digitar, na verdade, o nosso voto, porque ele é eletrônico. E atualmente a votação eletrônica acontece em todo o Brasil, Então, assim que terminam a votação, pouco tempo depois, poucas horas, nós já temos o resultado. Porque eles vão apurar os votos. Apurar os votos. Você conhece esse verbo apurar? Apurar. O verbo apurar, ele tem muitos significados, na verdade. Um deles seria melhorar. Eu posso dizer, eu quero apurar a minha escrita, né? Que é melhorar. Mas também usamos muito na culinária, né? Na cozinha. Vamos apurar mais este caldo, vamos apurar, secar ele um pouco mais, deixar cozinhar. Mas para o nosso contexto aqui de eleições, apurar significa contar. Então, teremos a
apuração dos votos imediatamente logo após terminar a votação. Então, teremos a apuração, né? O substantivo apuração, e apurar é o verbo. Então, teremos a contagem dos votos, a apuração dos votos. E aí vocês podem ver muito escrito também votos apurados, né? Ou seja, votos contados, votos apurados, votos contados. E no Brasil, o voto é obrigatório, obrigatório. Todo cidadão, olha essa pronúncia, e o feminino é cidadã, cidadã. Vamos repetir: cidadão, cidadão e cidadã, cidadã brasileira, é obrigado a votar a partir dos 18 anos de idade. Mas com 16 anos, nós brasileiros já podemos tirar o nosso título de eleitor, que é o documento, né, para apresentar no momento da votação. Então, nosso título de eleitor nós podemos tirar aos 16 anos e já começar a votar. Mas dos 16 aos 18 anos, o voto não é obrigatório. O voto não é obrigatório somente após os 18 anos. O voto também não é obrigatório no Brasil em comunidades indígenas. Não é obrigatório, né? Porque a Constituição respeita, então, aquela comunidade. Se decidirem que não vão votar, não vão votar e tá tudo certo. Durante a apuração dos votos, nós temos os votos válidos, os votos nulos e os votos em branco. Dá para entender? Então, votos válidos, aqueles que estão tudo ok, né? Tudo certo, então está válido. Tem os votos nulos, que por algum motivo terá que ser anulado, vai ter que ser cancelado. Então, vamos anular votos nulos. E os votos em branco, né? Que não votaram em ninguém, voto em branco. E aí temos a sessão eleitoral e a zona eleitoral. Qual é a diferença? Essa até brasileiro eu acho que não sabe. Vamos ver. Qual é a diferença entre sessão eleitoral e zona eleitoral? Quero ver se você sabe. Marco, editor, quero ver se você sabe. Vamos lá então. Bem, a sessão eleitoral é o local onde a pessoa vai votar. Muito comum em escolas, né? Em colégios no Brasil, lá é a sessão eleitoral. Então, no nosso título de eleitor vem escrito qual é a nossa sessão, né? E temos a zona eleitoral. É o município, que às vezes pode ser mais de um município ou parte de um município, né? Então, a região onde você vota, que é gerenciada também por um cartório eleitoral. Cartório eleitoral. Então, cada eleitor, no dia da eleição, vai na sua sessão eleitoral, apresenta o seu título de eleitor para o mesário. Mesário, quem é o mesário? Vamos pensar na palavra mesa, né? Então, mesário é a pessoa que fica ali na mesa e que vai conferir o seu documento para que você possa votar no dia da eleição. Caso o eleitor não possa votar no dia, ele pode justificar o seu voto. O que é justificar, né? Então, ele vai em um colégio, por exemplo, e vai dizer o porquê que ele não pode votar, né, naquele dia. Então, estou fora da minha zona eleitoral hoje, né? Por quem mora fora do Brasil, normalmente, né, precisa justificar o seu voto e dizer que está fora da sua zona eleitoral. Bem, este é o vocabulário principal para você entender, então, melhor sobre as eleições e poder conversar também sobre isso. Espero que você tenha tomado nota desse vocabulário e quero saber aqui nos comentários qual é o seu país, qual é o sistema que vocês vivem, se é presidencialismo ou não, se vocês têm urnas eletrônicas ou não. E também envie este vídeo
para quem você acredita que vai ajudar, que seria importante que essa pessoa saiba também sobre isso, tá bom? Então, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!